glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos esta noite, pela vida do pastor Leônio, o anjo dessa igreja. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe todos os irmãos que vieram hoje para ouvir a palavra. Quero também louvar a Deus através da vida do irmão Wesley, que foi o canal para mim trazer essa noite. Amém? Deus possa abençoar a vida do irmão Wesley, a vida de todos os irmãos que cooperaram essa noite, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, vamos esta noite abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 12. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É o último capítulo do livro de Daniel, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos esta noite ler a palavra do Senhor no último capítulo de Daniel, que é o capítulo 12. Glória a Deus. E nós vamos ler o versículo 13, que é o último versículo do livro de Daniel, e o último versículo do capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Talvez está um pouco diferente a tradução da sua, que eu creio que a maioria da igreja é Almeida, revista corrigida. Eu estou usando a Almeida, corrigida e fiel. Então, segundo a minha tradução, que diz: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Grande Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pelos louvores, pelas apresentações, pelas oportunidades. E neste momento, ó Deus, nós vamos ouvir a tua palavra nesses minutos que eu lhes seguir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para receber a boa, perfeita palavra do Senhor. E que o teu Espírito Santo fale em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, como nós estamos ainda iniciando o ano, porque o ano começou agora, e também a minha primeira pregação esse ano, no meu primeiro convite, estou aqui para os irmãos. Esta noite eu quero deixar uma mensagem para este ano que está a se iniciar. Aleluia. Para este ano que está começando. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 12, e no versículo de número 13, assim: Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. A palavra começa dizendo o quê? Nós vamos até o fim. Então nós iniciamos este ano para, durante todos os 12 meses, nós caminharmos juntos, firmes, na presença do Senhor, como servos de Deus, as irmãs como servas de Deus, como crentes em Jesus, caminhando com o Senhor. Porque, meus irmãos, muitos do ano passado para este ano já não caminham mais com o Senhor, porque infelizmente se afastaram. Mas você ainda continua firme na presença do Senhor. Então você vai caminhar assim como você caminhou no ano passado, assim como você caminhou no ano retrasado e assim por diante. Porque nós sabemos que acima das lutas, acima dos problemas, acima das dificuldades, acima de qualquer coisa, jamais podemos deixar os caminhos do Senhor. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás. Então o texto fala o quê? Nós vamos caminhar e depois nós vamos descansar.
Mas o descansar aqui não é aquele sono gostoso que nós vamos tirar à noite quando chegarmos em casa. Não se refere ao sono, ao descanso do corpo físico, mas se refere à proteção do Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida. Aleluia! Representa o Deus que nos acompanha durante todo este ano, nos guiando, nos protegendo. E Ele vai dizer mais. Depois da Bíblia diz: e te levantarás na tua herança, no fim dos dias, e te levantarás na tua herança. Ora, todo mundo aqui conhece a Bíblia, sabe que quando a Bíblia fala de herança, fala de recompensa, e quando fala de recompensa, fala de bênçãos. Aleluia! Caminhando com Jesus, guardado por Jesus, andando com Jesus, meu irmão, não tem outra. Vai ser um ano de vitória, de bênção para a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, durante todo este ano de 2026, caminharemos, venceremos, triunfaremos e tomaremos posse de todas as vitórias que Deus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Aleluia! Eu não vim aqui trazer uma mensagem desanimadora, uma palavra desanimadora. Olha, irmão, vai ser um ano de luta, vai ser um ano de problema, vai passar por isso. Não, está amarrado em nome de Jesus. Eu vim aqui para pregar a bênção, para profetizar a vitória. É ano de vitória, é ano de bênção, é ano de cura, é ano de libertação, é ano de ver Deus agindo em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus. Eu vim essa noite para pregar esta palavra, que é um ano de vitória. Aleluia! Então, em primeiro lugar, eu separei alguns textos da Bíblia para ler com os irmãos. E eu não sou o pregador que lê um versículo, fecha a Bíblia e fica falando até o fim da pregação. Então, até o final da minha participação, fique com a sua Bíblia aberta para nós lermos e estudarmos a palavra. Em primeiro lugar, vamos ler o livro de Salmo, no capítulo de número 51. Glória a Deus! Salmo, capítulo de número 51. Aleluia! Capítulo 51 do livro de Salmos. Glória a Deus! Salmo, capítulo de número 51. Aleluia! Assim que você localizar o Salmo 51, nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Salmo 51, versículo 10 e versículo 11 diz assim: Salmo 51, versículo 10 e versículo 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nesse ano de 2026 que está iniciando, não podemos perder a presença de Deus em nossas vidas. Ah, meus irmãos, a internet é uma bênção. Então, até que eu estou gravando essa mensagem para a internet aqui. Depois você pode ver, eu vou até postar lá no meu canal no YouTube. A internet tem pregação, tem palavra, tem louvor, tem oração, tem muita coisa boa. Mas tem muita coisa que é lixo. Tem muita coisa que é poluente à nossa vida espiritual. E na internet, irmãos, infelizmente, tem um monte de gente, enquanto muitos estão pregando para trazer as pessoas para Jesus, trazer as pessoas para o caminho do Senhor, tem muita gente se esforçando para tirar as pessoas do caminho do Senhor, invalidando a igreja, invalidando a fé, invalidando homens de Deus, mulheres de Deus, sabe? E existe uma enxurrada de mensagens, de pessoas, tanto de, entre aspas, da igreja e fora da igreja, que estão enchendo a internet para desanimar as pessoas e para tirar a fé das pessoas. E sem contar os falsos profetas, as heresias e toda a bagunçaiada que existe pela internet. Mas, irmãos, não vá pelo que você está assistindo muitas das vezes. Se você ouvir palavras que vão desanimar o teu coração, vão desanimar a sua fé, repreenda aquela palavra. Guarda no seu coração aquilo que vai edificar a sua alma, aquilo que vai encher a sua vida, aquilo que vai te trazer para mais perto de Deus. E rejeita essas palavras que vão tirar você, que vão desanimar você, que vão ferir a sua vida espiritual.
Veja que Davi, meus irmãos, ele está fazendo um pedido a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-se em mim o espírito reto. Ele dizia: Deus, eu preciso de renovação na minha vida, eu necessito de renovação na minha vida. Sabe quando é que o crente precisa se renovar, irmão? É quando ele está sentindo que está se esfriando, quando ele está sentindo que está sentindo aquele vazio dentro dele. Vá para o culto, não consegue sentir mais nada, não consegue sentir mais nada ouvindo um louvor, ouvindo um hino. É hora de buscar a presença de Deus. Coloque um propósito na sua vida, meu irmão e minha irmã, esse ano eu quero buscar a unção para mim, eu quero buscar o batismo com o Espírito Santo, eu quero buscar a presença de Deus na minha vida, eu quero buscar aquele fogo, eu quero ser como era no começo da minha fé, que eu orava, que eu buscava, que eu me alegrava, e não ser essa pessoa morta espiritualmente, que não sente nada, que não consegue sentir a sensibilidade ao ouvir uma pregação, ao ouvir um louvor, ao ouvir Deus falando. Meus irmãos, não podemos ser apagados espiritualmente falando. Você pode ver que ele vai dizer no versículo 11: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Duas coisas: não me lances fora da tua presença, Senhor, que eu não me desvie da igreja, que eu não me desvie da tua casa, que eu não me desvie dos teus caminhos, que eu não me desvie, Senhor, da tua santa palavra. Jamais eu estou estragado para este mundo, eu estou invalidado para este mundo, eu não quero este mundo, Senhor. É daqui para o céu, é daqui para a eternidade, Senhor. Eu quero ficar firme até o fim dos dias, aleluia. E ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo, que eu não perca a tua presença. Então, meus irmãos, para este ano que está se iniciando, não se afaste dos caminhos do Senhor, não deixe os caminhos do Senhor. Ainda que talvez possa aparecer uma luta, um problema, uma decepção, uma desilusão, uma decepção até com pessoas de igreja, com pessoas de Deus, não olhe para nada disso. Olhe para a palavra, olhe para a sua fé, olhe para o Senhor, olhe para a Bíblia. Seja cego para este mundo, feche os teus olhos para o mundo, feche os teus olhos para aquilo que não agrada a Deus. Não olhe para isso, não olhe para essas coisas, olhe para o foco. O crente tem que olhar para frente, ele tem que olhar para frente, porque Jesus está com ele, seguindo em frente. Ele não pode olhar para a esquerda, para a direita, para trás, para nada. Tem que olhar para Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, para nós termos um ano abençoado e cheio de vitória, nós temos que crer nisso aqui, ó. Jeremias, capítulo de número 29, ainda no Antigo Testamento. Mas nós vamos ler agora o livro de Jeremias. É só você avançar um pouco mais. Jeremias, aleluia. Depois de Isaías, você abre Isaías, aí o próximo livro é Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo de número 29 da palavra do Senhor, aleluia. Capítulo 29, o texto que nós vamos ler é o versículo de número 11, Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11, diz assim a palavra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz, o pensamento a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Neste ano, Deus tem paz para a nossa vida, paz para a sua casa, paz para os seus filhos, paz para o seu casamento, paz para o local de trabalho, a paz, a bênção de Deus sobre aquele lugar. Deus tem paz para a nossa vida, aleluia. Eu me alegro, meus irmãos, esta noite, por saber que Deus me promete pela sua palavra que eu vou ter um ano de paz. Você vai ter um ano de paz. Ainda que possa aparecer problemas e lutas, vamos ficar tranquilos. O problema não dura para sempre, a luta não dura para sempre, mas o Deus que é vivo, eterno e real e verdadeiro, Ele é para sempre. E Ele, com a sua presença, nos dará a paz neste ano, aleluia. Deus tem paz para nós. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, vamos abrir agora no Novo Testamento,
na carta de Paulo aos Colossenses. Aleluia. Você abre em Efésios, aí depois você passa a Filipenses, aí você chega em Colossenses. Vai ficar fácil também, é só você abrir em Timóteo e voltar um pouquinho. Colossenses, capítulo 3. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Aleluia. Novo Testamento. Colossenses capítulo de número 3. Eu fico assim demorando, irmãos, para ler, para esperar todo mundo encontrar, porque eu quero que você me acompanhe na palavra. Quando você vier para a igreja, irmão, traga a Bíblia com orgulho. Saiba que neste livro está a sua vitória. Leia. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, em nome de Jesus. Eu estou assim dando essa enroladinha para que você encontrar, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 14, versículo 15 diz assim: e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, e um corpo, domine vossos corações, e sedes agradecidos. Esse ano de 2026, temos que viver sempre agradecendo a Deus por tudo, dando gratidão a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Senhor, obrigado, obrigado pelo alimento, obrigado pela casa, obrigado pela família, obrigado pelo que eu conquistei, obrigado porque o Senhor me guardou, obrigado porque o Senhor me livrou. Sedes gratos, o texto está dizendo, sedes agradecidos. E um dos maiores defeitos, irmão, que um crente pode ter é ser ingrato, não agradecer a Deus, não lembrar de agradecer a Deus, meus irmãos. Ser desgratos. Neste ano de 2026, vamos cada vez ser gratos a Deus, agradecer ao Senhor, louvando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por tudo, obrigado primeiro pela minha salvação, porque eu sei, meu Deus, que se a minha vida terminar hoje, eu vou para o céu com o Senhor, mas aqui nessa vida, ainda vivo, obrigado pela vitória, obrigado pelas conquistas, obrigado pelo que eu ainda não conquistei, mas sei que o Senhor me dará, em nome de Jesus, aleluia. Gratidão. Aleluia. O terceiro passo que nós vamos ter nesse ano de 2026. Em quarto lugar, um pouquinho mais à frente, livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, quase no finalzinho da Bíblia agora. Se você abrir Apocalipse, é só voltar um pouquinho, ou então abrir em Hebreus e um pouquinho mais à frente. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Qual é o versículo? Primeiro você acha o texto, depois eu falo. 1 Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo é o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vou ler mais uma vez, que esse versículo é muito lindo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Neste ano, meus irmãos, nós vamos desfrutar da esperança que o Senhor nos dará. Esperança, meus irmãos, é no sentido de esperar, no sentido de esperar o que Deus vai fazer em nossa vida. A Bíblia diz, por exemplo, meus irmãos, no livro de Romanos, que Abraão, quando ele ainda não era pai, ele queria ser pai, ele ainda não tinha recebido aquela bênção, mas a Bíblia fala que todo dia ele se fortalecia agradecendo a Deus. E ele, aleluia, creu em esperança contra a esperança. Nós vemos a palavra esperança aparecendo duas vezes nesse texto de Romanos capítulo 4. Primeiro, a esperança que ele tinha na vida dele. Qual é a esperança que ele tinha na vida dele? Um homem com mais de 100 anos só pode esperar o quê? A morte. Então, ele podia esperar o que os olhos dele estavam vendo. Mas a Bíblia fala que ele creu em esperança contra a esperança.
Então agora ele tinha que esperar no Senhor. E todo dia ele orava, ele buscava, ele se fortalecia glorificando a Deus, diz a Bíblia. Ele buscava, ele se fortalecia, ele servia ao Senhor até o dia que Deus o abençoou. Ele esperou em Deus e recebeu a vitória de Deus. Então essa esperança que se refere a esperar no Senhor, a esperar em Deus, em ter esperança no Senhor. Meus irmãos, neste ano, muitos vão ter esperança nos políticos, muitos vão ter esperança nos candidatos, mas a igreja do Senhor não tem esperança em coisas dessa terra. A igreja do Senhor tem esperança no Deus vivo que está no céu, aleluia. A nossa esperança vem de Deus, aleluia. Espera no Senhor, porque o Senhor vai te abençoar, aleluia. Esperança das coisas e das vitórias de Deus. Em quinto lugar, vamos voltar novamente num salmo, mas agora ao capítulo 37. Salmo, capítulo de número 37. Aleluia. Esse é o antepenúltimo versículo que eu estou lendo. Depois desse, só vou ler mais 2 textos e vou terminar. Rápido, direto e objetivo. Sem encher linguiça. Salmo, capítulo 37. Salmo, capítulo 37. Louvado seja Deus. O versículo é o versículo de número 3. Salmo, capítulo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Vamos continuar lendo o versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Aleluia. Em quinto lugar, esse ano, irmãos, temos que confiar mais em Deus. Talvez no ano passado houve momentos que você se desanimou na sua fé, e talvez até a dúvida entrou no seu coração, a incerteza, a insegurança. Mas, irmãos, o crente tem que entender que ele tem que confiar em Deus. O que é confiar em Deus? O versículo 5 nos explica melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O que quer dizer? Você vai pegar os teus problemas e você vai colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou confiando que o Senhor vai resolver essa situação. Você vai pegar as suas lutas, você vai pegar a enfermidade, você vai pegar o mal, você vai pegar os problemas e vai falar: Senhor, aqui está diante do Senhor. Eu estou apresentando em oração essas coisas, eu estou apresentando essas causas ao Senhor, e eu tenho certeza que Tu vais me dar a vitória. Eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar, porque eu estou confiando no Senhor, e do Senhor virá a minha vitória. Aleluia. Igualzinho quando Jó passou por aquela luta, por aquelas aflições, e ele disse no texto da palavra, no livro dele: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que Deus ia se levantar quando tudo estava desmoronando na vida dele, porque ele confiava em Deus. Davi foi para a batalha, chegou para enfrentar o Golias, já sabia que ia vencer. Por quê? Porque ele confiava que Deus era com ele, e de fato foi com ele. Quando Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, foram presos, eles confiavam tanto no Senhor, que no meio da dor, no meio daquele espancamento que eles passaram, perto da meia-noite começaram a orar, começaram a buscar, começaram a clamar, até que Deus enviou um terremoto e eles foram livres da prisão, porque eles confiavam em Deus. Quem confia em Deus, meu irmão, tem vitória acima de qualquer luta e dificuldade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em sexto lugar, aleluia, vamos abrir no livro de Eclesiastes, que está pertinho de Salmo. Aleluia. Eclesiastes. Você está em Salmo, depois passa Provérbios, depois Eclesiastes. Capítulo 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número
11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que se possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Veja que o final do versículo lembra muito o texto que nós começamos a ler lá no livro de Daniel, não parece? O finalzinho do texto, desde o princípio até o fim, caminharás até o fim. Nós lemos isso no começo. Então podemos dizer que esse texto se casa certinho com a palavra que estamos pregando. Mas veja, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez. Tudo se fez formoso no seu tempo. Ou seja, Deus criou coisas novas para o homem. Deus fez coisas novas, irmãos. Este ano Deus fará coisas novas em nossa vida. Deus fará mudanças em nossa vida. Deus fará transformações em nossa vida. Deus fará mudanças extraordinárias em nossa vida. Mas não é mudanças para pior, não. É mudanças para melhor. Porque o nosso Deus sempre tem o melhor para aquele que confia nele. Aleluia. Deus sempre tem o melhor para aquele que busca ao Senhor e a sua palavra e obedece a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo se fez formoso em seu tempo. Então não se desespere, não fique angustiado. Lembre desta palavra que eu estou pregando. Hoje é dia 15. Lembre desta palavra no começo deste ano, quando a luta vier. Deus vai fazer coisa nova em minha vida. Eu ouvi isso no começo do ano. Deus vai mudar a situação, porque Deus fará coisa nova em minha vida, em nome de Jesus. Deus vai mudar, irmão. E eu repito, não é para pior, é para melhor. Vai melhorar sua casa, vai melhorar sua família, vai melhorar seu relacionamento, vai melhorar seu local de trabalho, vai melhorar tudo, porque Deus é o Deus que transforma tudo para a glória do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Em último lugar, para encerrar, já falei que aqui é rápido, direto e objetivo. Novamente, ainda em Salmo, novamente, no capítulo 34. Nós lemos o 37, vamos ler o 34 para encerrarmos a palavra. Salmo, 9 horas em ponto, hein? Salmo, capítulo 34. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Salmo capítulo 34, louvado seja Deus. Salmo capítulo 34, versículo 8 e versículo 9. Salmo capítulo 34, versículo 8 e versículo 9 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem. Sabe que quando a Bíblia fala homem, se refere a homem, mulher, criança, todo aquele que tem fé no Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, todos os seus santos, pois nada tem falta aos que o temem. O que quer dizer esse texto? Deus vai prover coisas para a nossa vida, vai providenciar coisas para a nossa vida. Eu não sei como você entrou este ano, se você fez projetos, se você fez pedido de oração, se você fez propósitos, mas eu estou sendo esta noite, meus irmãos, instruídos para profetizar que Deus vai prover coisas novas em sua vida, vai trabalhar coisas novas. Eu vou ler novamente o texto. Ele está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom, temei ao Senhor vossos seus santos, pois de nada tem falta os que o temem. Versículo 9, ou seja, Ele vai fazer acontecer coisas novas, porque Deus é um Deus bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Se Deus é bom, Ele vai fazer coisas boas em nossa vida. Então confia no Senhor, porque a grandeza, a bondade, as bênçãos de Deus, a esperança na palavra e no Senhor vai trazer a vitória para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Dê aplausos a Jesus esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Confia no Senhor, que a vitória é sua e este ano é o seu ano, em nome de Jesus. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, que você fique na paz do Senhor e receba a vitória da parte de Deus. Amém? Você, pastor Leandro, aplaudindo ao Senhor Jesus.
Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Aleluia. Deus continue abençoando nossa cultura. Glória a Deus.